Segue internada em estado grave a jovem, de 22 anos, que teve praticamente quase todo o corpo queimado, gente, após uma explosão em um apartamento no bairro Shopping Park, aqui em Uberlândia. Isso aconteceu ontem, houve essa explosão, inclusive tem até o vídeo, que foi feito lá pelas câmeras de segurança do condomínio, que mostra o momento da explosão, porque o fogo, a explosão sai pelas janelas, olha lá, os estilhaços para todo lado. E aí foi aquela loucura, gente, aquela correria, aquela preocupação, tá pegando fogo, a moça machucada, enfim. A partir de agora, nós vamos trazer novas informações desse caso que tá todo mundo preocupado e na torcida para que essa jovem saia dessa. Mas ela ficou muito ferida, inclusive as imagens que a gente tem lá de dentro do apartamento são imagens terríveis. Foi uma explosão, gente, um barulho tão alto. Pegou aí, arrebentou tudo e a moça continua internada. Vou lá direto com a nossa querida Débora Pérez, comigo aqui ao vivo, tá lá bem de frente do hospital e vai trazer pra gente essas informações agora. Vai lá, Débora, o que contam as autoridades, familiares, amigos e principalmente a situação dessa jovem na unidade hospitalar. Vamos lá, Júnior, a gente tem muito o que conversar em relação a esse caso. A gente está falando de uma grande explosão, pelo menos 12 apartamentos foram interditados em um trabalho que foi feito pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros trabalhou por horas também para conseguir conter o avanço dessas chamas que acabaram dominando toda essa estrutura, todo esse prédio que fica lá no bairro Shopping Park, zona sul de Uberlândia. Vamos agora conversar um pouquinho sobre essa jovem de 22 anos. A gente está falando de uma mulher que estava em casa e teve pelo menos 85% do corpo queimado por conta de toda essa situação. A irmã dessa jovem acabou fazendo uma publicação nas redes sociais dizendo que ela continua internada em estado grave, informou ainda que as próximas 48 horas serão muito importantes para definir o quadro de saúde, mas essa atualização a gente recebeu agora na última hora de que realmente, segundo as últimas informações que foram repassadas pelos médicos, a gente está falando de uma mulher que teve 85% do corpo queimado. Para a gente conseguir entender e traçar toda a dinâmica desses fatos, é muito importante a gente informar que a gente foi em busca também de mais informações para entender qual foi o ponto de partida desse incêndio, onde tudo isso aconteceu, como tudo isso aconteceu. Então a gente, claro, reuniu todas as informações que envolvem esse caso para conseguir detalhar com todas as informações a dinâmica de tudo isso que aconteceu lá na zona sul de Uberlândia. Por volta de 13h de ontem, a síndica do prédio fez um comunicado lá no grupo de WhatsApp que tem todos os moradores desse prédio, dizendo que estava acontecendo um vazamento de gás em um dos blocos do condomínio. Por conta disso, ela precisaria cortar ali o fornecimento de gás até que fosse solucionado o problema. O problema é que essa jovem de 22 anos, possivelmente, os familiares acreditam que ela estava dormindo e que ela acabou não vendo essa mensagem e ela teria ligado ali, então, portanto, a chama do fogão. A explosão teria acontecido por conta disso, porque ali no prédio já estava rolando um problema em relação a um vazamento de gás e por conta de toda essa situação eles já tinham ali, cortado todo o fornecimento, mas ela teria mexido em toda essa situação e por isso então essa explosão aconteceu. A gente conversou inclusive com um dos moradores que também vive nesse prédio, ele contou pra gente como foi, Foram momentos de muita tensão, de muito terror e ele trouxe pra gente um pouco dessa vivência e é muito importante a gente ouvir isso. Foi um barulho muito alto, chegou a tremer todos os blocos, inclusive o meu, que está 3, 4 blocos abaixo, chegou e quando nós descemos, foi o prazo de subir, o pessoal já estava socorrendo a menina, que teve o pessoal, os próprios moradores subiram lá em cima e socorreram, desceram ela e levaram para o São Jorge. E nós subimos para tentar apagar o fogo, mas não teve jeito. Estava muito forte já estava queimando, estava muito forte, os extintores não foi suficiente, precisava da atitude do bombeiro, A sorte foi o horário, Não foi um horário de pico, então muitas crianças no condomínio já estavam na escola e então a movimentação foi de poucos moradores que estavam no local, porque a maioria estava trabalhando, mas quem estava no local ajudou tanto a socorrer a moça quanto a apagar, tentar conter as chamas. O barulho da explosão foi muito alto, foi ouvido longe, a minha esposa trabalha na creche ali, a umas quadras daqui, lá foi escutado o barulho de lá.
A gente está falando de uma grande explosão mesmo que aconteceu lá na Zona Sul. Essa jovem de 22 anos, ela ficou gravemente ferida. Primeiramente, ela foi encaminhada para o UAI, lá do bairro São Jorge, foi atendida, mas por conta da complexidade, ela foi trazida para cá e continua internada aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A gente está falando de uma mulher de 22 anos que teve 85% do corpo dela queimado, está lutando aqui e é claro que a gente vai trazer ao longo da nossa programação mais atualizações em relação a isso, mas o que a gente já sabe, conversando com a família, é de que agora as próximas horas vão ser muito importantes para entender exatamente o quadro de saúde dessa jovem de 22 anos. Ela estava sozinha em casa quando tudo isso aconteceu. A suspeita, então, é de que ela não tenha visto essas mensagens ali no grupo e tenha, então, tentado ligar o fogão. Essa explosão, ela aconteceu por volta de 1, 2 horas da tarde. A gente ouviu também um morador trazendo mais detalhes para a gente como foi o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque aí a gente entra em um outro tipo de trabalho. Foi uma operação muito pesada mesmo que foi feita para conseguir conter o avanço dessas chamas. A gente está falando de 14 militares que trabalharam no local, pelo menos 12 apartamentos ficaram interditados pela Defesa Civil por conta do risco, por conta, né, de todos os danos estruturais que foram causados. O Corpo de Bombeiros trabalhou por lá por cerca de 3 horas para conseguir conter o avanço dessas chamas. Havia um risco enorme de que esse fogo retornasse, então por isso eles ficaram ali inspecionando, fiscalizando, observando a área ainda por várias horas depois, para que todas as pessoas que moram, né, que residem nessa região, pudessem ter segurança ao transitar ali pelo local. Até agora, eles ainda não conseguiram voltar para casa porque a Defesa Civil impôs ali alguns limites. Apenas depois que as vistorias das empresas de manutenção e também de fornecimento de gás fizerem todo o trabalho necessário, é que eles vão poder retornar então para esses apartamentos. Então é um trabalho minucioso que está sendo feito para entender exatamente a dinâmica. É claro que essas imagens, elas assustam e muito. A gente receber também a informação de que essa jovem está em estado grave, de que 85% do corpo dela foi queimado, também é uma informação que traz para a gente muitas preocupações, mas a gente está falando de uma jovem de 22 anos que está lutando e que vai continuar lutando, pelo menos, né, agora ao longo das próximas horas a gente vai conseguir também ter mais informações para entender um pouco mais a fundo em relação ao quadro de saúde dela. Mas foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, principalmente quem mora ali na região do Shopping Park, é uma região muito movimentada, que tem muitos prédios. Essa fumaça, ela poderia ser vista de longe, então grande parte da população ficou muito assustada com essa explosão e todo mundo queria saber o que aconteceu, né, Júnior? Agora, foi um milagre aí na vida dessa jovem que continua lutando lá para sobreviver. Parece, você olha as imagens assim depois do fogo, né, depois da explosão, você fala assim, mas isso é um apartamento que está há 200 anos abandonado e pegou fogo. Não, gente, pra vocês terem uma noção da destruição de uma explosão como essa. Tem um móvel lá que não dá nem para a gente identificar, que está todo retorcido, é de metal. Olha a parede aí para você ver, ó, deslocou tudo. Tem um móvel lá que está distorcido, é de metal, para você entender o perigo que é. Agora, o sistema de gás aí parece que é aquele sistema industrial, né, com canalização, coisa e tal. Esse móvel aí, tá vendo? Não dá nem para identificar o que é. Não sei se é uma bancada, né? Aí o que acontece? Houve esse vazamento, gente, são as primeiras informações que a gente tem, tá? Aí houve o vazamento, parece que a síndica avisou lá no grupo do Zap Zap. Aí parece que a moça não viu, estava dormindo, enfim. O que acontece? Ela foi lá e de alguma maneira, não sei se ela usou lá o fogão, e aí ela não sentiu o cheiro, talvez não tenha sentido o cheiro do gás, ou se sentiu, não se atentou, e aí riscou fogo, o negócio explodiu. E aí impactou todos os apartamentos desse bloco. Inclusive, o que vai acontecer agora? Provavelmente, o pessoal está lá fazendo alguma avaliação, Defesa Civil também, inclusive vamos fazer contato com a Defesa Civil para saber como é que está lá, que eles devem, no dia de hoje, principalmente, tentar de alguma maneira reparar os danos, avaliar a situação do prédio, porque a explosão não foi nada, coisa pouca não, foi um impacto muito forte. E, ao mesmo tempo, assim dizendo, a jovem lutando para sobreviver no hospital e a equipe médica está lá tentando ajudá-la. Que situação, viu, gente? Agora vamos falar de perícia. A perícia deve ter sido feita, se tiver algo a complementar, deve fazer isso hoje, ir lá no local justamente para avaliar e principalmente para saber as causas de tudo isso, que tudo indica. Teve um vazamento de gás no bloco do apartamento da jovem.
Então, vai ter que ser feita uma perícia, saber da manutenção, como é que são efetivados esses protocolos caso ocorra vazamento. Isso aí a gente vai conversar com o bombeiro hoje, a gente vai entender qual é a orientação para quem é síndico, para os moradores, em situações de vazamento de gás, qual é a orientação, quais são os protocolos que precisam ser seguidos justamente para evitar esse tipo de coisa. Tudo isso hoje o nosso jornalismo vai se debruçar justamente, não só para trazer a notícia, mas também para ajudar a gente a compreender uma situação como essa, tá? Então tá aí, minha gente, vamos continuar na torcida aí, tá? A família, nós estamos à disposição de vocês, pessoal do condomínio também, para a gente ajudar, não só dar a notícia, mas ajudar de alguma maneira a esclarecer tudo isso, porque realmente não está sendo fácil. E outra coisa, tá? O pessoal já deve estar se perguntando aí o que vai ser feito agora. Claro, gente, a polícia vai apurar, teve uma lesão grave, tem uma jovem machucada no hospital e tudo certinho você fica sabendo aqui na tela da TV.